Você não enxerga o mundo como ele realmente é. Enxerga através do filtro da sua própria mente, das histórias que conta para si mesmo todos os dias. E muitas vezes, esse filtro te limita mais do que qualquer obstáculo externo poderia. Pensamentos. Como eu não sou bom o bastante. Não mereço isso. Vou falhar. Essas frases não são verdades absolutas, são apenas narrativas que você repetiu tantas vezes que acabaram virando uma espécie de dogma pessoal. Mas e se eu te dissesse que dá para mudar essa história? Que dá para reescrever o roteiro da sua própria vida? O estoicismo nos ensina justamente isso. O mundo não precisa mudar para que você seja feliz. O que precisa mudar é a forma como você o vê. E essa mudança começa agora. Neste vídeo, eu vou compartilhar aprendizados profundos e experiências pessoais baseadas na filosofia estoica. Mas não se limite a apenas ouvir, se envolva de verdade, reflita sobre cada ponto. Porque, às vezes, tudo o que falta para transformar sua vida é um simples ajuste de percepção. Um pequeno clique mental pode mudar tudo. Então não perca nenhuma parte deste conteúdo, porque até mesmo a menor mudança no seu modo de pensar hoje pode se tornar a faísca de uma revolução completa no seu futuro. Transforme sonhos. Em realidade, fecha os olhos e imagina um quadro perfeito, uma pintura da sua vida dos sonhos. Tudo o que você sempre quis está ali. Sucesso, felicidade, paz. Agora, abre os olhos e encara a realidade, onde as dificuldades, os medos e as dúvidas ainda te cercam. O que aconteceu? Por que essa visão parece tão distante? A resposta pode ser mais simples do que parece. Talvez o que está te impedindo de chegar lá não sejam fatores externos, mas sim a forma como você se enxerga. O estoicismo não é um conceito distante ou teórico, ele é um farol, uma bússola, para quem quer enfrentar a vida com clareza e coragem. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que precisa ser feito. Simples, direto. Mas e aí? Quem você quer ser? Alguém que apenas sonha? Ou alguém que tem coragem de transformar sonhos em realidade? Porque sonhos não se tornam reais por mágica. Eles não são resultado de sorte, destino ou algum evento milagroso. Sonhos são construídos, peça por peça, com ação, perseverança e a disposição de encarar o fracasso sem se render. Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, falhou mais de 1000 vezes antes de acertar. Mas ele não via essas falhas como derrotas, e sim como degraus para o sucesso. Ele disse: eu não falhei. Apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam. E esse é um dos pilares do estoicismo: transformar fracassos em degraus para algo maior. Mas como segurar essa crença quando tudo parece estar contra você? Como não desmoronar diante dos desafios que parecem intransponíveis? Marco Aurélio nos deixou uma lembrança poderosa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O mundo lá fora sempre será caótico, imprevisível, mas você pode aprender a controlar o que realmente importa: sua percepção e suas reações. O estoicismo não ensina a sonhar acordado, mas sim a ver a realidade com clareza e agir dentro das suas possibilidades. Não adianta esperar um milagre ou o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. A única coisa que você pode fazer é começar agora, com o que tem, onde está. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Não adianta dizer que quer sucesso ou felicidade. Seja específico. Quem você quer se tornar? O que quer alcançar? Depois dê o primeiro passo, por menor que seja. Quantas vezes você já ficou parado esperando até que tudo estivesse perfeito para agir? Sêneca já alertava: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O medo e a hesitação são os verdadeiros monstros no seu caminho. E o pior, na maioria das vezes, eles só existem dentro da sua cabeça. Já reparou como tudo parece mais assustador antes de começar? Mas depois do primeiro passo, você percebe que nem era tão impossível assim. Então, ao invés de perguntar: já se eu falhar, por que não inverter essa pergunta?
E se eu conseguir? Deixa essa ideia te guiar, porque quem consegue não é necessariamente o mais inteligente, o mais talentoso ou o mais sortudo. É aquele que não desiste. Olha à sua volta. As pessoas que realizaram grandes feitos não são super-humanos. Elas apenas acreditaram e se comprometeram. Elas caíram, sim, mas se levantaram toda vez. E você? O que vai definir sua história? O medo ou a ação? Não cometa o erro de achar que sonhos são destinos, quando na verdade eles são caminhos. E cada passo, por menor que pareça, faz parte dessa jornada. Se você sente que está mais lento que os outros, relaxa. O que importa não é a velocidade, mas a constância. O que te leva longe não é um grande salto, mas a soma de pequenos passos dados todos os dias. 2. Transforme dor em força. Existe uma verdade inescapável. A dor faz parte da vida. Não importa quem você seja, quanta grana tenha ou quão bem-sucedido seja. Mais cedo ou mais tarde, você vai encarar perdas, falhas, decepções. Mas o mais impressionante não é o fato de que todos sofremos, e sim o que cada um faz com esse sofrimento. Alguns desabam e nunca mais se levantam. Outros usam a dor como combustível para se tornarem mais fortes do que jamais imaginaram. E qual é o segredo? O estoicismo já respondeu essa pergunta há mais de 2000 anos. A dor não é sua inimiga, ela é sua oportunidade. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. A ideia pode parecer dura, mas pense bem. O que seria de você sem os desafios? Se tudo sempre fosse fácil, onde estaria o crescimento? As dificuldades não são castigos, são testes. São elas que moldam a pessoa que você vai se tornar. Aceitar a dor não significa se entregar a ela. Significa entender que existem coisas que você não pode mudar. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o esforço fortalece o corpo. Então, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Mude a pergunta para, o que posso aprender com isso? Parece idealismo? Então olha para a vida real. Beethoven, um dos maiores músicos de todos os tempos, perdeu a audição, o pior destino possível para um compositor. Mas ao invés de desistir, ele usou esse sofrimento para criar suas obras mais grandiosas, como a Nona Sinfonia. E foi justamente nessa fase que ele compôs algumas das músicas mais emocionantes da história. Ele disse: eu vou agarrar o destino pela garganta. Ele nunca me dominará completamente. Mas calma, você não precisa ser Beethoven para aprender a transformar dor em força. Comece pequeno. Quando enfrentar um problema, pare e reflita. O que está sob meu controle aqui? Não. Deixe a dor te consumir. Transforme-a em ação. Escreva, medite, converse com alguém de confiança. Mas, acima de tudo, não fuja da sua dor. É enfrentando-a que você cresce. Se você está pensando, isso é fácil de falar, mas difícil de fazer, saiba que ninguém disse que seria fácil. Mas é justamente isso que torna a jornada valiosa. A força não vem da fuga, vem da superação. A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é a quantidade de sofrimento que enfrentam, mas sim como lidam com ele. Então, da próxima vez que a vida jogar um desafio gigante no seu caminho, não pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como isso pode me fortalecer? Porque no fim das contas, não é o que acontece com você que importa, mas sim o que você faz com isso. Quando você aprende a transformar dor em força, percebe uma verdade ainda mais profunda. Nem tudo vale a pena se preocupar. Muitas vezes, gastamos energia demais com coisas que nem deveriam nos afetar. Foque no que realmente importa. Vivemos em um mundo onde a distração é a regra. Notificações incessantes, redes sociais bombardeando sua mente, cobranças de todos os lados. Parece que estamos sempre correndo contra o tempo, tentando dar conta de tudo. Mas aí no meio desse caos, surge aquela pergunta inevitável. Será que estou realmente focando no que importa ou só seguindo um roteiro que nem fui eu que escrevi? O estoicismo ensina que felicidade e paz não vêm do controle do mundo exterior, mas sim do domínio sobre sua própria mente. Quando você entende que sua força vem de dentro,
começa a se livrar do peso das distrações e passa a concentrar energia no que realmente faz sentido. Olha o exemplo de Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, mas nunca se deixou seduzir pela fama ou pelos holofotes. Ele mesmo disse: "Não tente ser um homem de sucesso, tente ser um homem de valor." Porque, no fim das contas, sucesso sem propósito não significa nada. Einstein entendeu que a verdadeira grandeza não está nos prêmios ou nos aplausos, mas no impacto que deixamos no mundo. Mas e nós, pessoas comuns? Como podemos aplicar esse princípio estoico no dia a dia? O primeiro passo é separar o que está sob seu controle do que não está. Você não pode controlar a opinião dos outros, o clima ou os imprevistos da vida, mas pode controlar suas atitudes, seus pensamentos e suas reações. Sempre que estiver diante de um problema, pergunte-se: isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, então por que perder o sono com isso? Outro ponto essencial é a gratidão. Em um mundo onde somos incentivados a sempre querer mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, o estoicismo nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que falta, mas no que já temos. Sêneca dizia: "Não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais e mais." Tire um momento do seu dia para valorizar as pequenas coisas: o sol da manhã, o cheiro do café, um abraço de alguém que você ama. A vida não é sobre correr atrás de algo distante, mas sim sobre encontrar significado no presente. E, por fim, seja seletivo com as pessoas ao seu redor. Marcos Aurelius escreveu: "A alma se colore com as cores dos seus pensamentos." Se você convive com pessoas que te puxam para baixo, que só reclamam ou drenam sua energia, isso vai afetar sua própria mentalidade. Cercar-se de pessoas que te inspiram, que te desafiam a ser melhor, é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua evolução. Porque quando você foca no que realmente importa, percebe que felicidade não está em conquistas grandiosas ou sonhos distantes, mas sim nas coisas mais simples e genuínas da vida. Você para de correr contra o tempo e começa a viver de verdade. Alcance equilíbrio e o verdadeiro sucesso. Já parou para pensar por que tantas pessoas que chegaram ao topo ainda se sentem vazias? Artistas milionários, empresários influentes, atletas lendários. Alguns têm tudo o que muitos sonham, mas ainda assim vivem presos à ansiedade, ao estresse, à insatisfação. Por quê? Porque o verdadeiro sucesso não é sobre conquistar o mundo exterior. É sobre encontrar equilíbrio dentro de si. O estoicismo nos ensina que o sucesso sem paz interior é uma vitória vazia. Imagine que sua vida é um barco navegando pelo oceano. As ondas são os desafios, o vento é o destino, empurrando você para diferentes direções. Você não pode controlar as marés, mas pode aprender a equilibrar o leme. É isso que mantém o barco de pé, independente da tempestade. Acreditamos que ser bem-sucedido significa ganhar mais, alcançar mais, ser mais. Mas olha o exemplo de Anthony Bourdain, um chefe e apresentador de renome mundial. Viajou o planeta, viveu experiências que qualquer um invejaria, tinha dinheiro, fama e prestígio. Mas por dentro, ele lutava contra um vazio profundo. Sua história nos faz refletir. Qual é o sentido de acumular conquistas se dentro de você reina o caos? O estoicismo ensina que o verdadeiro sucesso não está no que você tem, mas no quanto você consegue viver em paz consigo mesmo. Epicteto dizia: "A única meta digna da vida é a liberdade, e a liberdade só é conquistada quando aprendemos a ignorar o que está fora do nosso controle." Haruki Murakami, um dos maiores escritores do Japão, entendeu isso cedo. Antes de se tornar um autor renomado, ele era dono de um pequeno bar e nunca escreveu buscando prêmios ou reconhecimento. Escrevia porque isso lhe trazia equilíbrio. Ele não correu atrás do sucesso. O sucesso encontrou ele. Esse é o segredo. Quando você vive alinhado com seus valores, o reconhecimento se torna apenas uma consequência, não um objetivo. Mas como encontrar equilíbrio em um mundo que parece te puxar para todos os lados? Tente este exercício estoico. Visualização negativa. Em vez de imaginar apenas o melhor cenário,
Pare alguns minutos por dia e pense no pior que poderia acontecer. Perder um emprego, falhar em um projeto, perder alguém importante. Parece pessimista, mas na verdade é libertador. Quando você aceita a possibilidade da perda, ela deixa de ter controle sobre você. Agora faça uma pausa e reflita. O que eu estou perseguindo? Isso realmente me faz feliz? Ou estou trocando minha paz interior por validação externa? Se tudo desaparecesse amanhã, eu ainda seria capaz de me reerguer? Porque no fim, o sucesso verdadeiro não é sobre o que você conquista, mas sobre quem você se torna no processo. 5. Liberte-se das crenças que te limitam. Já se perguntou por que, às vezes, parece que você está preso no mesmo lugar? Talvez o maior obstáculo não esteja no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente. Pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, não nasci para isso, provavelmente vou falhar. Parece algo inofensivo, mas essas palavras se tornam correntes invisíveis, prendendo você a uma versão menor do que poderia ser. O estoicismo ensina que o que realmente nos impede não são as circunstâncias externas, mas sim a forma como as interpretamos. Epicteto, que nasceu escravizado e se tornou um dos maiores filósofos da história, já dizia: os homens não são perturbados pelas coisas, mas sim pela visão que têm das coisas. Se seus medos e inseguranças são criados pela sua própria mente, então eles também podem ser destruídos pela sua mente. O que você acredita sobre si mesmo pode te levar ao topo ou te manter no fundo do poço. Pensa na sua mente como um jardim. Se você planta sementes de medo e dúvida, o que vai crescer? Um solo infértil, cheio de estagnação e arrependimento. Mas se plantar confiança, persistência e ação, esse jardim floresce em algo poderoso. Mas como saber se suas crenças estão te sabotando? Simples. Observe como você reage às oportunidades. Quando surge um desafio, sua primeira resposta é: eu não consigo? Ou vou tentar e aprender no caminho? Se a primeira resposta vem automática, é um sinal claro de que sua mente ainda está presa em crenças limitantes. Essas crenças não gritam, elas sussurram baixinho no fundo da sua cabeça, empurrando você para o caminho mais seguro, mas também o menos satisfatório. E como quebrar esse ciclo? Primeiro, identifique essas crenças. Da próxima vez que se pegar dizendo "eu não sou capaz", pare e pergunte: por que eu acredito nisso? Escreva esses pensamentos e analise se eles realmente têm base ou se são apenas ecos do medo. Depois substitua a dúvida por ação. O estoicismo nos ensina que não é o pensamento que nos transforma, mas sim o que fazemos com ele. Se você tem medo de falar em público, comece falando para um grupo pequeno. Se acha que não pode mudar de carreira, dê o primeiro passo estudando algo novo. Pequenos passos são gritos de resistência contra a voz que tenta te prender. E, por fim, cultive a gratidão e a aceitação. O estoicismo não é só sobre enfrentar desafios, mas sobre aprender a enxergar tudo de forma mais clara. Quando você agradece até pelas dificuldades, percebe que cada obstáculo carrega uma lição. Então faça essa pergunta a si mesmo: quem eu sou? Sou um prisioneiro das minhas crenças ou alguém que escolhe o próprio caminho? Porque você não é o que seus medos dizem. Você é o que escolhe acreditar e agir. 6. Domine a disciplina e a perseverança. Se tem uma coisa que muitas pessoas acreditam erroneamente, é que motivação é a chave do sucesso. Mas se dependesse só dela, você já teria conquistado tudo o que deseja. O problema é que motivação é passageira. Ela vem e vai como o vento. Num dia você está cheio de energia e planos, mas no outro acorda sem vontade nenhuma de agir. Então, o que realmente separa aqueles que conseguem daqueles que desistem? A resposta está na disciplina e na perseverança. Epicteto já dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Liberdade real não é fazer só o que dá vontade, é conseguir fazer o que precisa ser feito, independente do que sente no momento. Agora, imagina aquela manhã fria e chuvosa. Seu despertador toca, e tudo o que você quer é ficar na cama. Seu cérebro logo tenta te convencer.
Só hoje, mais 5 minutinhos. Mas é aí que entra a disciplina. Ela não te dá opções. Disciplina é o que faz você se levantar e seguir em frente, mesmo quando a motivação já ficou para trás. Marco Aurélio capturou isso perfeitamente em Meditações. De manhã, quando você tiver dificuldade de sair da cama, diga a si mesmo: eu tenho que ir trabalhar como um ser humano. Porque o trabalho que realmente importa não é só aquele que te dá dinheiro ou status, mas sim o trabalho de se tornar uma pessoa, melhor a cada dia. Quer um exemplo real disso? Angela Duckworth, psicóloga e autora do livro Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, estudou cadetes da Academia Militar de West Point. Lá, só entram os melhores dos melhores. Mas sabe quem realmente se destacou? Não foram os mais inteligentes ou mais fortes. Foram aqueles que se recusaram a desistir. E é assim que você aplica isso na sua vida. Comece com pequenos compromissos diários. Quer melhorar sua saúde? Não precisa correr uma maratona amanhã. Comece com 10 minutos de caminhada por dia. Quer aprender algo novo? Reserve 15 minutos por dia para estudar. O segredo não está no tamanho do passo, mas na consistência de cada um deles. Não tenha vergonha de começar do zero. Não se preocupe com o que os outros pensam. Epicteto já dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para ser visto como tolo e ignorante. As pessoas vão julgar? Talvez. Mas o que importa não é o que elas pensam. É o que você escolhe fazer. Agora pensa, o que você pode começar hoje, por menor que seja, mas que pode mudar sua vida se for feito todos os dias? Adote uma mentalidade vitoriosa. Se existe algo que ninguém pode roubar de você, é o controle sobre sua própria mente. E a forma como você se enxerga define absolutamente tudo. O estoicismo não ensina você a depender de fatores externos ou esperar que a sorte sopre a seu favor. Pelo contrário, ele ensina que a verdadeira força vem de dentro. Uma mentalidade vitoriosa não é um dom nem um privilégio de poucos. Ela é cultivada. E você pode começar a construir a sua agora. Mas antes, pare e reflita. O que significa vencer para você? Sucesso? Dinheiro? Reconhecimento? Epicteto nos lembra: a riqueza não está em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. O verdadeiro vencedor não é aquele que tem mais, mas aquele que precisa de menos para estar em paz. Isso nos leva-os a um ponto essencial. O maior desafio da sua vida não é derrotar os outros, é vencer a si mesmo. Todos os dias você tem que superar seus medos, suas dúvidas, seus próprios limites. O mundo lá fora pode ser caótico, mas, se sua mente estiver firme, nada pode te abalar. Olha o exemplo de Bethany Hamilton. Com apenas 13 anos, perdeu o braço em um ataque de tubarão. Para muitos, aquilo significaria o fim de uma carreira no surf. Mas para ela, era só mais um obstáculo no caminho. Em poucos meses, ela já estava de volta às competições. E ela disse algo que resume bem o que é uma mentalidade estoica. Eu não preciso que seja fácil. Eu só preciso que seja possível. Então, como você pode adotar essa mentalidade na sua vida? Primeiro, assuma o controle interno. Você não pode decidir tudo o que acontece, mas pode decidir como reage. Segundo, aceite o fracasso como parte do caminho. Todos erram, todos falham, mas só quem insiste segue em frente. Por fim, pare de focar apenas no resultado e aprenda a valorizar o processo. A cada dia que você levanta e decide continuar, isso já é uma vitória. A cada vez que você supera um medo ou enfrenta um desafio, você está ganhando. Então pergunte-se: hoje eu fui melhor do que ontem? Se a resposta for sim, então você já está vencendo. 8. Vença a si mesmo. Vença o mundo. Se você realmente quer mudar sua vida, precisa entender uma coisa fundamental. O maior inimigo que você vai enfrentar não está lá fora. Está dentro de você. Muitas vezes o que nos impede de avançar não são os obstáculos externos, mas sim nossos próprios medos, inseguranças e desculpas. O mundo pode ser caótico, injusto e imprevisível, mas se você aprender a controlar sua mente, nenhuma adversidade poderá te derrubar.
Confúcio dizia: aquele que conquista a si mesmo é o mais poderoso dos guerreiros. E os estoicos reforçavam essa ideia com cada ensinamento. Você pode perder dinheiro, oportunidades, até mesmo pessoas importantes. Mas se você dominar seus pensamentos e emoções, ninguém poderá tirar sua força interior. Já aconteceu de você perder a paciência por algo pequeno? Ou se sentir paralisado pelo medo de falhar? Isso é um sinal de que ainda não tem pleno controle sobre si mesmo. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Porque autocontrole não é um talento, é uma habilidade treinável. Olha a história de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, liberdade, dignidade. Mas mesmo preso em uma realidade cruel, descobriu uma verdade poderosa. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. E esse é o ponto central do estoicismo. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Então, a pergunta é: quem está no comando da sua vida? Você ou suas emoções? Quando a raiva surge, você se torna refém dela ou aprende a respirar fundo e responder com clareza? Quando o medo aparece, você se paralisa ou segue em frente mesmo com receio? Quando as coisas não saem como esperado, você se desespera ou se adapta e segue o jogo? Os estoicos tinham um lema: a única coisa que realmente possuímos é o controle sobre nossa mente. Quem domina isso, domina tudo. Agora reflita: se hoje fosse seu último dia, você estaria orgulhoso da forma como viveu? Se a resposta for não, então talvez seja a hora de assumir as rédeas e mudar a forma como vê a si mesmo. O começo de uma nova jornada agora que você chegou até aqui, já percebeu uma coisa: mudar sua mentalidade muda sua vida. Você não precisa esperar mais nada. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Só falta agir. Aprendemos 8 lições estoicas fundamentais para transformar a forma como nos vemos. Seus pensamentos criam sua realidade. O que você acredita sobre si mesmo define suas ações. Sonhos não acontecem por acaso. Eles são construídos passo a passo. A dor não é sua inimiga. Ela pode ser um combustível para o crescimento. Foque no que realmente importa. Filtre as distrações e concentre-se no essencial. Crenças limitantes são prisões invisíveis. Questione cada pensamento que te impede de avançar. Disciplina vale mais do que motivação. Pequenos hábitos diários te levam mais longe do que momentos de empolgação. Uma mentalidade vitoriosa não se baseia no sucesso externo. Ela vem da forma como você encara a vida. Autodomínio é a maior conquista que alguém pode ter. Quem vence a si mesmo vence qualquer coisa. Agora eu te faço um desafio. Qual dessas lições mais ressoou com você? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Quero saber qual dessas ideias pode transformar sua vida a partir de hoje. E lembre-se, a vida não melhora por acaso. Ela melhora quando você melhora. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. E mais um lembrete: se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.